Olá a todos, eu sou a professora doutora Jeane Anchal Xavier, sou responsável pela disciplina de Metodologia da Pesquisa do curso de Enfermagem da UFMT Campus de Sinop. E na nossa aula de hoje nós vamos conversar sobre a ética na pesquisa com seres humanos. Assim, os objetivos desse nosso encontro de hoje são definir alguns conceitos relacionados à ética, Definir o que é ética, definir quais são os princípios de ética para a pesquisa com seres humanos. Vamos falar um pouquinho sobre o que se trata o Comitê de Ética, quais são seus objetivos, funções, quais são as legislações que guiam os comitês de ética, quais são os documentos obrigatórios para a submissão do projeto de pesquisa no Comitê de Ética. Nós vamos conhecer a Plataforma Brasil, vamos fazer o cadastro do pesquisador e vamos conhecer como que se dá o processo de submissão. Assim, a gente precisa conhecer alguns conceitos que são importantes para a gente entender um pouco sobre a importância do processo ético na pesquisa científica. Então, um dos conceitos importantes é o conceito de moral, que são os princípios ou maneiras de pensar que guiam ações de um grupo em particular ou de uma pessoa em particular, São os aspectos relacionados à moralidade. Então, a moral, ela vai lidar com o que é certo e com o que é errado. Ela também é um modo de agir pessoal, ou seja, é adquirida e formada ao longo da experiência e pelas experiências de cada indivíduo, Então, são essas experiências ao longo da vida que vão construir o aspecto moral daquele indivíduo. As regras e as normas pessoais, elas são guiadas pela consciência do indivíduo e ela é um aspecto individual, ou seja, é aquela ética fundamentada de forma individual. Já a ética trata-se da reflexão moral acerca da ação. Assim, é a ética que vai garantir às ações das pessoas a correção moral, sendo que, muitas vezes, uma ação moralmente ética pode não se enquadrar na moral de uma determinada sociedade. Ou seja, ao contrário da moral, a ética, ela não é um modo de agir individual, ela já é um modo de agir social, Implica no consenso e na adesão da sociedade. Então, são as regras morais construídas socialmente, construídas coletivamente, Essas normas e regras sociais é guiada pela cultura a que essa sociedade está inserida, Então, ela se constrói de forma coletiva, a partir do consenso de várias morais individuais. Temos também a bioética, que é o campo disciplinar comprometido com o conflito moral na área da saúde e da doença dos seres humanos e englobam as situações relacionadas ao ciclo vital. Assim, na bioética, são pensadas as questões éticas e moralmente aceitas e definidas, no campo da área da saúde, desenvolvido no âmbito do ciclo vital da vida, que vão ser definidos, o que é certo, o que é errado, o que é adequado ou não de ser trabalhado nas pesquisas com seres humanos. Então, a bioética, ela vai ser o estudo, dessas regras, dessas definições, do que pode ser ou não realizado aí a partir dos estudos com seres humanos. Outros conceitos inerentes, importantes, que precisamos conhecer quando tratamos a ética com pesquisa dos seres humanos, tratam-se do princípio da beneficência, o princípio do respeito à pessoa e o princípio da justiça. A beneficência trata-se de fazer o bem, ou seja, não causar o mal, maximizar os benefícios possíveis e tentar ao máximo minimizar qualquer tipo de dano. O segundo princípio, que é o princípio do respeito à pessoa humana, incorpora pelo menos duas convicções éticas importantes. A primeira trata-se que os indivíduos eles devem ser tratados como agentes autônomos,
Ou seja, a gente precisa respeitar a autonomia e valorizar a consideração, as opiniões, as escolhas de cada sujeito que a gente está investigando, evitando então dessa forma a obstrução de suas ações. A gente não pode cercear a opinião nem a vontade de escolha dos sujeitos a qual nós estamos estudando. Então, um princípio importante é o princípio do respeito à pessoa, principalmente dos nossos sujeitos de pesquisa. A segunda ponto importante em relação ao respeito da pessoa humana trata-se das pessoas com autonomia diminuída, né? Aquelas pessoas que têm alguma deficiência cognitiva, alguma deficiência física, né? Algum aspecto que limite, que deixe-a mais vulnerabilizada do que outras pessoas. Então, essas pessoas primordialmente precisam ser protegidas. Nós temos que ter um olhar, um cuidado especial para com essas pessoas em maior vulnerabilidade. E o terceiro princípio importante quando pensamos em ética com pesquisas de seres humanos é o princípio da justiça, né? Que ela deve ser uma distribuição justa, uma distribuição equitativa e apropriada na sociedade em relação a esses riscos e benefícios. E todos esses princípios, eles são aplicados tanto aos sujeitos que vão ser investigados na nossa pesquisa, quanto ao pesquisador que vai fazer a pesquisa, quanto à sociedade como um todo. Então, todos esses três agentes, sujeitos, pesquisador e sociedade, são responsáveis por por garantir os princípios e alguns aspectos gerais, né, que a gente precisa pensar, principalmente quando a gente vai escrever o termo, escrever a nossa pesquisa. São aspectos que a gente precisa pontuar e não podemos esquecer quando vamos desenvolver a nossa pesquisa no que tange os aspectos éticos, né? Então, o primeiro trata-se da equipe, a qualificação da equipe de pesquisadores que vão executar, né? Que vão pôr em ação a pesquisa científica. Então, é preciso avaliar a competência desses membros, principalmente em relação a planejar, a executar e a divulgar adequadamente um projeto de pesquisa, né? Então, é necessário treinamento adequado de todos que irão participar da pesquisa. Então, o pesquisador principal, quem vai conduzir a pesquisa, ele tem, né, o dever de planejar cada passo da pesquisa e principalmente treinar cada membro que vai fazer parte do grupo de pesquisa, né, que vai fazer parte do projeto de pesquisa, principalmente no momento da coleta de dados e no momento da análise desses dados, né? Toda a equipe ela precisa estar coerente, coesa, né? Pensando da mesma forma, senão a gente corre o risco aí de comprometer toda a pesquisa, e os aspectos éticos também têm que ser muito bem pontuados para cada um desses membros da pesquisa, para a gente não correr o risco de causar algum dano aí aos sujeitos que vão fazer parte dela. O segundo aspecto trata-se da adequação metodológica do projeto, né? Então, tem que se observar qual vai ser a metodologia utilizada, porque um projeto inadequado, ele vai acarretar, ele pode, né, acarretar riscos e custos, e isso pode comprometer os resultados por conta das deficiências no método da pesquisa. Então, devem ser esgotadas todas as possibilidades de obter dados por outros meios, utilizando, por exemplo, simulações, utilizando animais, células, culturas de células, antes de utilizar a pesquisa com seres humanos, né? Pesquisas, principalmente pesquisas de intervenção, pesquisas na área da saúde, né? Como experimentos em relação ao uso de um novo medicamento, a gente precisa esgotar todas as outras possibilidades antes e deixar o estudo com seres humanos para a última etapa, né? Então, a gente tem visto aí muito forte isso na questão da vacina do coronavírus, né? Então, precisa primeiro todo um passo anterior para aí a gente conseguir chegar na pesquisa com seres humanos, tá? Então, isso são cuidados éticos, metodológicos que precisam ser considerados no momento que nós realizamos os nossos projetos de pesquisa.
Outro aspecto importante trata-se do risco-benefício, ou seja, a relação entre o risco e o benefício da pesquisa. Então aí a gente entra principalmente naqueles dois princípios lá, o princípio da beneficência e o princípio da não maleficência, ou seja, né, a gente precisa garantir um maior benefício na nossa pesquisa. Então, na beneficência, a gente precisa garantir o maior bem possível e evitar todo e qualquer tipo de mal que possam ser decorrentes da nossa pesquisa. Então, todos os riscos e benefícios, eles devem ser esclarecidos ao participante da pesquisa ou ao responsável para que ele consinta na realização do procedimento. Então, é um passo fundamental. Qualquer dano, qualquer risco, qualquer possibilidade de causar algum tipo de maleficência, ele precisa ser muito bem fundamentado, muito bem explicado para o participante da pesquisa e no projeto de pesquisa, tá? E temos o termo de consentimento livre esclarecido ou o termo de assentimento livre esclarecido, que é para os adolescentes que precisam ser aí consentidos e assinados pelos sujeitos da pesquisa. Então aqui a gente vai falar sobre alguns cuidados que nós temos que ter quando formos elaborar o termo de consentimento livre esclarecido, né? Que é uma coisa que faz voltar os projetos muito por conta da inadequação do termo. Então, alguns pontos que vocês precisam observar quando forem escrever, né, definir o termo de consentimento da pesquisa de vocês. O primeiro deles trata-se da linguagem, que deve ser clara, acessível à população-alvo. Então, a gente precisa utilizar uma linguagem clara, que seja acessível, evitando o uso de terminologias técnicas de difícil compreensão, para que a pessoa que vai assinar esse termo tenha realmente clareza sobre o que ela está lendo, sobre o que ela está assinando e assentindo, né? Então, a finalidade primordial do termo de consentimento livre esclarecido, né, é obter uma manifestação livre e adequadamente informada do indivíduo que está sendo convidado a participar dessa pesquisa. Então, ela não deve ser vista como uma mera formalidade legal ou burocrática a ser cumprida para a gente conseguir a aprovação no Comitê de Ética, não. Ele é um documento importante que garante os direitos, né? E a segurança de que a nossa pesquisa ela está sendo realizada com todos os preceitos éticos e que o sujeito ele está sendo bem informado e esclarecido sobre a sua participação nesse projeto, nessa pesquisa. Então, a estrutura do texto ela deve ser compreensível para o nível de escolaridade da população-alvo. Então, a gente tem que ter muito cuidado com a forma como a gente escreve, né? Evitar frases muito longas, parágrafos muito longos, né? Os participantes que tiverem dificuldade em compreender o idioma do pesquisador responsável, né? Quando a gente vai fazer uma pesquisa, por exemplo, com haitianos ou com indígenas, né? A gente tem que adequar a linguagem à população-alvo que a gente está investigando, né? As pessoas que tenham algum tipo de dificuldade de fala, de interpretação, elas precisam ser assistidas por um intérprete, né? Para poder fazer essa leitura para as pessoas que têm algum tipo de dificuldade, né? Então, todos esses são aspectos que a gente tem que prever no nosso projeto e no nosso termo de acordo com os sujeitos que a gente vai investigar, ok? Temos também uma questão importante que trata-se das informações do projeto, né? Informações que devem constar no termo de consentimento livre esclarecido, né? A justificativa do projeto, os objetivos, né, da pesquisa e quais serão os procedimentos que vão ser realizados no processo, né, no projeto. Então, as justificativas, os objetivos, esses procedimentos que vão ser utilizados, eles precisam ser apresentados no termo. Caso haja, por exemplo, questões metodológicas que tenha-se a necessidade de ser omitida informações, essa situação deve ser formalmente apresentada ao Comitê de Ética em Pesquisa. Por exemplo, né, pesquisas de experimentais que vão fazer uso de placebo, né? Então, algumas pesquisas não tem como você
dizer para o sujeito que ele vai receber ou não placebo. Então, algumas informações precisam ser omitidas, mas essas informações necessariamente precisam ser esclarecidas no comitê de ética, tá? Precisa estar presente no projeto para o comitê de ética poder dar aí o seu parecer. Outra questão importante precisa ser definida no termo de consentimento. Trata-se dos riscos e desconfortos, né? Que devem estar claro no termo. Então, esses riscos e desconfortos, eles devem ser descritos, inclusive o tempo de duração previsto para o envolvimento do voluntário na pesquisa. É importante discriminar quais são os desconfortos e os riscos que fazem parte do projeto de pesquisa, daqueles que fazem parte da rotina de atendimento dessas pessoas, caso sejam portadores de uma determinada patologia que esteja sendo avaliada no projeto. Ou seja, muitas vezes as pesquisas são feitas próprios nos ambientes hospitalares, nos ambientes ambulatoriais, onde, né, por conta da própria patogenidade, né, da doença que está sendo investigada, alguns desconfortos já são inerentes, né? Então, essas diferenças precisam estar muito bem fundamentadas no projeto de pesquisa, o que vai ser uma manifestação ou um desconforto decorrente direto da pesquisa, né, da intervenção que vai ser realizada no sujeito, daqueles que são próprios do próprio tratamento, da própria doença, né? E outros desconfortos, como por exemplo o tempo de coleta de dados, né, que pode despender um pouco, pode gerar um desconforto, né? A tirada de medidas antropométricas, a verificação de medidas antropométricas também pode gerar desconfortos, né? Ver peso, ver pressão, ver circunferência da cintura pode deixar a pessoa constrangida. Então, todos esses aspectos, eles precisam ser contemplados e ser detalhados no termo de consentimento, porque ao momento que a pessoa vai fazer a leitura, ela já vai saber quais serão os procedimentos e quais são os possíveis riscos e desconfortos para ela poder definir se vai querer ou não participar da pesquisa, tá? Também precisa estar esclarecido no termo as legislações, né? Então, as resoluções do Conselho Nacional de Saúde. Nós temos essas 3 resoluções. A Resolução 466 de 2012, que envolve pesquisas com seres humanos. A Resolução 510 de 2016, que envolve pesquisa com seres humanos da área das ciências sociais, e temos a Resolução 304 de 2000, que envolve pesquisas específicas com populações indígenas. Temos também que deixar claro no termo de consentimento livre e esclarecido, né, a questão dos benefícios, se são diretos e indiretos. Dessa forma, devem ser apresentados os benefícios que podem ser esperados com a realização do projeto, tanto benefícios individuais como benefícios coletivos, né? E naqueles projetos de pesquisa não clínica, ou seja, aqueles projetos que não são de intervenção, que não vai gerar um objetivo, né, um benefício direto para o sujeito, né, o voluntário que vai participar da pesquisa precisa ser informado adequadamente das características desse tipo de pesquisa, né? Então, se não vai ocorrer um benefício direto para o sujeito, né, vão ser benefícios indiretos a partir do conhecimento do perfil de adoecimento, do perfil de saúde, que vai promover então aí possibilidade de planejamento de cuidado, de políticas públicas. Isso tudo precisa estar esclarecido para o sujeito, para ele ter ciência em relação a isso, né? Outro aspecto precisa estar pontuado no termo, né? A garantia de assistência devem ser informadas e esclarecidas, né? Então, devem ser esclarecidas as formas de acompanhamento assistencial dos voluntários do ponto de vista assistencial, bem como o nome do pesquisador responsável pelo atendimento durante o período da pesquisa. Este pesquisador deverá ser contatado na eventualidade de um dano ou efeito adverso associado à pesquisa. Então, quando a pesquisa envolve riscos, o local que o participante deve procurar para ser atendido, em caso de urgência, ele deve ser claramente indicado, né? Vale lembrar também que o pesquisador deve informar imediatamente ao comitê de ética em pesquisa quando ocorrer algum evento adverso associado à pesquisa. Então, se principalmente pesquisas de intervenção
onde pode sim ocorrer algum dano relacionado ao processo de intervenção da pesquisa, né? Precisa ser esclarecido para o sujeito qual que é o local que ele vai buscar ajuda em caso de algum efeito adverso da pesquisa, qual vai ser o profissional referência e se houver algum tipo de evento adverso relacionado à pesquisa, esse evento precisa ser comunicado ao comitê de ética, tá? Tem que ser garantido também a voluntariedade da participação desse sujeito, né? A não coação ou obrigatoriedade na participação e garantir a desistência da participação no projeto sem o prejuízo, né? Então, dessa forma, precisa o convite ser feito de uma forma que o sujeito ele não se sinta coagido e nem obrigado a participar. Ou seja, a gente não pode, por exemplo, condicionar o recebimento de uma certa medicação ou de um certo tratamento à participação num projeto de pesquisa, numa pesquisa de intervenção. Nós não podemos, por exemplo, utilizar locais de trabalho, né, obrigar os trabalhadores que estão inseridos em um certo determinado local de trabalho a participarem de uma pesquisa que esteja aí em parceria com este local de trabalho. Então são questões que precisam estar muito bem pontuadas e esclarecidas no termo que a participação ela é voluntária, né? E que esse participante, se em qualquer momento da pesquisa ele não quiser mais fazer parte, ele vai ser desligado sem nenhum prejuízo para ele, né? Ele não vai ter nenhum prejuízo em desistir da pesquisa a qualquer momento que ele queira. Então isso precisa estar pontuado no termo de consentimento, tá? A questão da confidencialidade, né? O anonimato e a privacidade. Então devem ser garantidas as questões de confidencialidade e privacidade das informações coletadas, né? Então a garantia da confidencialidade não é sinônimo de anonimato, né? O pleno anonimato ele só vai acontecer quando nem a equipe de pesquisadores tem acesso à identificação dos participantes. Então, o pesquisador deve se comprometer formalmente quando da sua divulgação dos resultados do projeto com a preservação do anonimato dos participantes do estudo. Isso inclui a não utilização de iniciais, de números de registro em instituições ou outras formas de cadastro. Então, a gente não pode colocar nenhuma informação que possa gerar a identificação desses sujeitos que estão fazendo parte da nossa pesquisa. Então a gente precisa garantir essa confidencialidade, né, o anonimato e a privacidade da identidade desses sujeitos, ok? Precisamos também ter cuidado com o uso de imagens, né? Quando formos utilizar imagens, né, da nossa pesquisa, com os sujeitos da nossa pesquisa, nós precisamos uma autorização por escrita e assinada, né? Não necessariamente você precisa fazer uma autorização à parte. Esse item pode estar contemplado no termo, né? E assinando o termo, ele também vai estar autorizando o uso da imagem. A questão do ressarcimento, né? No Brasil é proibido o pagamento para participar de pesquisa. Mas algumas formas de ressarcimento, né, que são pesquisas decorrentes da participação do sujeito na pesquisa, elas podem ser realizadas, só que elas precisam ser bem explícitas, né? São valores que vão ser retornados ao sujeito por conta dos gastos que ele pode ter para participar da pesquisa. Por exemplo, se algum paciente está participando de um tratamento inicial, né, e ele precisa pegar o ônibus para ir no hospital, para poder fazer os exames laboratoriais, né? Todos esses custos precisam ser custeados pela pesquisa. Isso não pode ser um gasto pro participante da pesquisa. Então, todos esses custos precisam ser, né, ressarcidos ao sujeito da pesquisa pelo pesquisador, né, ou pelo projeto de pesquisa. Outra questão importante, principalmente para pesquisas de intervenção, né, é a questão da indenização para eventuais danos decorrentes da pesquisa, né? Então, as formas de indenização diante de eventuais danos decorrentes da pesquisa, elas devem estar muito bem esclarecidas no termo.
Então, caso haja uma apólice de seguro, essa informação também deve ser dada ao sujeito. Então, pesquisas, geralmente pesquisas de intervenção com tratamentos experimentais, né, uso de novas medicações, geralmente, né, a pesquisa ela vai ter que ter um seguro, né, para eventuais danos, e o participante ele tem que ter acesso à apólice de seguro, ele tem que ter esses dados disponíveis com eles, e isso precisa estar descrito no termo de consentimento. Outra questão também importante trata-se em relação a pessoas que são analfabetas, né? Nesse caso, a gente vai precisar de uma testemunha. Então, quando o voluntário ou representante legal em pesquisas com pessoas juridicamente incapazes forem analfabetas, né? Esse termo de consentimento ele deverá ser lido na frente de uma testemunha imparcial, sem envolvimento direto com o projeto de pesquisa. Então, eu preciso de uma terceira pessoa que não seja da pesquisa, que vai fazer essa leitura para essa pessoa que não tenha condições, né, de fazer a leitura por si só, e essas duas pessoas vão assinar, tanto o sujeito analfabeto quanto a testemunha que está fazendo a leitura. Então, os dois vão assinar o termo de consentimento. E aí, essa pessoa analfabeta, ela vai, se ela não conseguir assinar, né, se ela não souber assinar o próprio nome, vocês vão precisar fazer uma impressão datiloscópio, ou seja, vão precisar colocar digital, né? Carimbar digital do sujeito no termo de consentimento, e a testemunha que fez a leitura também assina. Em relação ao uso de material biológico, né? Precisa ser informado no termo sobre o armazenamento, né? Então, ao utilizar o material biológico e os dados obtidos na pesquisa exclusivamente para a finalidade prevista no seu protocolo, ou conforme o consentimento dado para o participante da pesquisa. Ou seja, o que a gente quer dizer com isso? Se eu estou realizando uma pesquisa onde eu estou prevendo coletar material biológico para um determinado objetivo da pesquisa, eu não posso armazenar esse material biológico e utilizar ele para outras pesquisas futuras. Não, se eu for depois reutilizar esse material biológico para outros objetivos, eu tenho que pedir de novo o termo de consentimento do sujeito e eu tenho que passar de novo por um novo comitê de ética, ok? Então, aquele material biológico ele tem que ser específico para o objetivo da pesquisa atual. A gente não pode reutilizar, armazenar e ficar reutilizando esse material para outras pesquisas. Se for fazer isso, precisa novamente passar no comitê de ética e novamente pegar a autorização dos sujeitos que são os donos desse material biológico. Alguns cuidados com as crianças e adolescentes, né? Então, o termo de consentimento livre esclarecido, ele deve ser assinado pelos representantes, né, dessas crianças e adolescentes, e a partir dos 7 anos de idade, a criança também deve consentir. Então, nesse caso, crianças a partir de 7 anos de idade, quem vai assinar o termo de consentimento livre esclarecido é o responsável legal, e também temos que pedir um assentimento da criança, se a criança quer ou não participar da pesquisa, tá? As crianças menores de 7 anos é garantido o direito de serem informadas de forma adequada ao seu nível de compreensão. Em relação também a pessoas que tenham redução de capacidade, então a gente vai precisar de uma autorização do representante legal. Então, em situação onde tem essa diminuição, né, de capacidade cognitiva, né, a gente vai precisar dessa autorização do representante legal dentro dos limites de sua capacidade. Também precisa estar presente no termo de consentimento livre esclarecido a identificação, formas de contato do pesquisador e do comitê de ética. Então, ao final, tem que estar o nome do pesquisador, qual que é a sua vinculação, né? Que instituição que você está vinculado, qual que é o projeto de pesquisa que essa pesquisa faz parte, em qual comitê de ética ela foi submetida, qual que é o endereço do comitê de ética. Isso precisa estar presente no termo de consentimento, né? A assinatura e o arquivamento, ele deve ser feito em 2 vias e arquivado sob guarda do pesquisador. Então, são sempre 2 vias. Uma via fica com o sujeito e a outra via com o pesquisador. E a via do pesquisador precisa estar assinado tanto pelo sujeito quanto pelo pesquisador que realizou a coleta, ou seja, quem fez
né, a pergunta, a coleta de dados é quem vai assinar, não necessariamente o pesquisador principal da pesquisa, mas quem fez a coleta de dados precisa assinar. Então, esses dois termos, um fica com o sujeito, o outro fica com a pesquisa e precisa estar assinado tanto pelo sujeito quanto por quem coletou os dados, ok? Né? Depois de tudo isso, né, precisa ser passado e avaliado e encaminhado para um comitê de ética, né, antes do início da pesquisa. Então a gente precisa tomar cuidado com todas essas questões, né, relacionadas à pesquisa, e aí a gente tem condições de submeter o nosso projeto para apreciação do CEP-CONEP. E essa submissão é feita por uma plataforma específica chamada de Plataforma Brasil, que é feita de maneira online, né? Antes, quando não tínhamos a Plataforma Brasil, a gente submetia direto no Comitê de Ética. Agora não, a gente submete na Plataforma Brasil e a Plataforma Brasil vai direcionar para o Comitê de Ética a qual a sua instituição está vinculada. Outra questão importante que precisa ser garantida trata-se do feedback aos sujeitos, né? Garantir aos participantes do acesso aos resultados da pesquisa. Então, é um comprometimento ético do pesquisador, ao final da pesquisa, reportar os resultados, né, dessa pesquisa para os sujeitos, né? Eles precisam ter acesso. Então, se a gente vai numa certa população, coleta os dados, depois a gente tem que retornar os resultados dessa pesquisa para essa população. E o que é um comitê de ética? Então, o comitê de ética são colegiados interdisciplinares e interdependentes e independentes de relevância pública, de caráter consultivo, deliberativo e educativo, criados para defender os interesses dos participantes da pesquisa em sua integridade e dignidade. Então, aqui na UFMT, a gente tem alguns comitês de ética, né? Temos o Comitê do Araguaia, temos o CEP Saúde, temos o Comitê do Hospital Universitário Júlio Miller, temos o nosso CEP Sinop, temos o CEP de Rondonópolis e temos o CEP específico para estudos com animais. Então, esses comitês, né, eles são formados por profissionais, geralmente por pesquisadores, já doutores, que têm, né, experiência vasta em vários tipos de pesquisa com seres humanos, em várias áreas do conhecimento, que se juntam, né, para então fazer a apreciação desses projetos em pesquisa e garantir aí o direito, né, de que as pesquisas elas sejam realizadas com comprometimento ético, garantindo o direito da integridade e dignidade dos participantes da pesquisa. Então, é uma atividade que não é remunerada, tá? Esses professores, esses pesquisadores, eles participam de forma voluntária, né? E eles precisam ter conhecimento sobre os diversos métodos, né, de pesquisa para poder contribuir aí na avaliação e emissão de parecer em projetos de pesquisa, né? Então, o que precisa ser submetido ao comitê de ética, né? Então, pesquisa de opinião pública com participantes não identificados, pesquisa com informações de acesso público, bancos de dados em que não se pode identificar os participantes, pesquisas de revisão de literatura, atividades de ensino sem finalidade de pesquisa científica, isso não precisa ser submetido ao comitê de ética, né? Nós vamos submeter ao comitê de ética quando a gente vai fazer pesquisas com seres humanos, né? E aí sim a gente tem a necessidade de submissão ao comitê de ética. Então, atenção, TCC, monografia, tese e dissertação que não sejam exclusivamente revisão de literatura terão a obrigatoriedade de passar pelo CEP. Alguns casos pode ser solicitada a liberação de termos de compromisso livre e esclarecido. Por exemplo, alguns estudos que não vão fazer pesquisas direto com seres humanos, mas que são pesquisas de dados secundários ou pesquisas realizadas em plataformas digitais, eles necessariamente precisam passar pelo comitê de ética, mesmo não sendo direto com seres humanos, tá? Algumas universidades, elas preconizam isso e aí a gente precisa ver cada um aí, principalmente
com o curso ao qual você está inserido, se tem essa obrigatoriedade de, mesmo não sendo pesquisa direta com seres humanos, da necessidade de passar no comitê de ética, ok? Documentos exigidos para o processo de submissão. Então é um rol de documentos que a gente precisa, né, saber e ter em mãos antes de ir para o processo de submissão lá na Plataforma Brasil. Então a gente vai precisar da folha de rosto assinada e carimbada pelo responsável da unidade a qual está vinculado o pesquisador, não a instituição proponente. Então geralmente quem vai assinar essa folha de rosto vai ser o coordenador do curso de graduação, ou vai ser o diretor, né? Vai ser algum responsável da instituição que você faz parte, né? Precisa do termo de consentimento livre e esclarecido ou do termo de assentimento livre e esclarecido, né? Um arquivo à parte com o termo. Precisa do projeto detalhado, né? O projeto de pesquisa em si detalhado. Documentação emitida em língua estrangeira, acompanhando a sua versão traduzida para o português. Se você estiver usando alguma escala, algo que seja em outro idioma, ele precisa estar traduzido para o português. Autorização e anuência institucional para acesso a banco de dados de uso restrito, conforme sugestão do modelo disponibilizado na PROPEQ. Então, todos esses modelos a gente tem disponível lá na PROPEQ, né, que é a Pró-Reitoria de Pesquisa. Vocês podem pegar os modelos lá para poder seguirem, né? Modelo dos instrumentos de dados coletados, ou seja, né, se você tem algum instrumento de pesquisa, de entrevista, né, algum questionário, tudo isso precisa estar junto no projeto, na submissão. Declaração de infraestrutura, caso seja necessário, que poderá constar da autorização e anuência institucional, ou seja, se você for utilizar uma infraestrutura de algum órgão específico, você precisa ter autorização dessa instituição para o uso dessa infraestrutura. Se você for usar, por exemplo, uma quadra de esportes para fazer alguma atividade de intervenção, se você for utilizar um espaço de um hospital, né, um espaço que seja de alguma organização pública, vocês vão precisar da autorização desta instituição. Autorização e anuência institucional do gestor, em que será feita a coleta de dados com assinatura e carimbo do responsável, né? Conforme sugestão e modelo que também tem lá na PROPEQ. Então, onde nós formos coletar esses dados, se a gente vai coletar com pacientes em um hospital, a gente precisa da autorização desse hospital. Se nós vamos coletar com trabalhadores de uma determinada empresa, a gente precisa além da autorização do termo de consentimento do sujeito, a gente precisa da autorização dessa empresa, ok? E o termo de compromisso do pesquisador. Então, todos esses modelos vocês vão encontrar no site da PROPEQ, que é a Pró-Reitoria de Pesquisa da UFMT. Tem vários modelos lá que nos ajudam já a encaminhar, né, todos esses documentos. E esses são os rolos de documentos que vocês vão precisar para a submissão do projeto na Plataforma Brasil. Então, informações que devem estar prontas para o cadastro na Plataforma Brasil. Então, o que vocês precisam já ter pronto no projeto de pesquisa de vocês para vocês conseguirem submeter lá na Plataforma Brasil, que vão ser informações que vocês vão precisar submeter lá na plataforma, né? Vocês vão precisar ter definido já qual que é o desenho de estudo, se é um estudo quantitativo, se é um estudo qualitativo, se é um estudo transversal, longitudinal, se é um estudo de intervenção. Isso tudo já tem que estar definido, porque conforme o tipo de desenho do estudo, algumas questões e alguns itens vocês vão precisar especificar lá na Plataforma Brasil. Vocês vão precisar ter o resumo já pronto, ter a introdução já feita, né? A definição de hipóteses, dos objetivos primários e secundários, né? O objetivo geral e os objetivos específicos. Toda a metodologia já tem que estar pronta, principalmente os critérios de inclusão, os critérios de inclusão, de exclusão definidos, quais são os riscos e benefícios inerentes à pesquisa, né? Como que vai ser feita a análise dos dados. Então a gente já precisa ter definido quais são os dados que a gente vai investigar e como que a gente vai fazer a análise desses dados, quais são os desfechos que a gente está prevendo aí para os resultados da nossa pesquisa, né? Quais são os possíveis desfechos que a gente tem em mente, né?
Se for um estudo quantitativo, qual que é o tamanho da amostra. Precisaremos também apresentar um cronograma de execução do projeto e um orçamento, né? Os custos da realização desse projeto, ok? Isso tudo são informações que a gente já precisa ter pronto no projeto para a gente ter condições de submeter lá na Plataforma Brasil. Outra questão importante trata-se da emenda, né? Então a emenda é toda a proposta de modificação do projeto original aprovado apresentada com a justificativa que a modificou. As emendas devem ser apresentadas ao CEP de forma clara e sucinta, indicando a parte do protocolo a ser modificado e suas justificativas. Somente o pesquisador consegue fazer essas alterações, que podem ser, por exemplo, a mudança de título. Então, muitas vezes a gente começa a pesquisa, submete lá no comitê de ética, mas ao decorrer da pesquisa algumas alterações podem ser necessárias de serem realizadas, né? A gente pode mudar o título, a gente pode retirar um instrumento de pesquisa, acrescentar outro, mudar um ou outro objetivo. Então, se houver algum tipo de alteração no projeto que foi submetido ao comitê de ética e do seu projeto atual, a gente não precisa submeter o projeto novamente, não. Nós vamos fazer uma emenda e vamos submeter essa emenda indicando para o comitê de ética qual foi a parte lá do seu projeto que foi modificada, tá? Isso é um comprometimento ético do pesquisador para com o comitê de ética. Então, gente, na quinta-feira eu espero vocês para acessarmos a Plataforma Brasil. Vocês vão conhecer como que a gente faz o cadastro na Plataforma Brasil, como que nós podemos realizar a submissão do projeto, né? A gente vai fazer manualmente lá a submissão hipotética de um projeto para vocês verem certinho como que é a submissão, porque ela é bem chatinha, ela dá bastante trabalho, tem algumas coisas que a gente fica confuso e que nessa aula a gente pode conversar melhor, né? E vocês terem aí acesso já, um primeiro contato com o processo de submissão na Plataforma Brasil. Essas são as referências utilizadas. Oi pessoal, espero que vocês tenham conseguido compreender um pouco mais sobre a ética na pesquisa científica, né? Todos os seus passos, os documentos necessários, critérios inerentes ao processo de submissão do processo de vocês, do projeto de vocês no comitê de ética, né? Isso tudo é muito relevante, vocês com certeza vão precisar desse conteúdo quando estiverem lá fazendo o TC de vocês, né? Quando tiverem que submeter o projeto de vocês para avaliação do comitê de ética. Então, guardem essa aula, guardem essas dicas, né? Vejam lá o material complementar, tudo que está disponível para vocês no AVA, que com certeza no momento oportuno vocês vão precisar desse conteúdo. E para que vocês consigam sedimentar esse conhecimento, eu vou propor como atividade avaliativa um exercício bem bacana para vocês irem já fomentando aí o raciocínio de vocês, para quando vocês forem realmente pensar a pesquisa de vocês mais à frente. Então, para podermos praticar o nosso raciocínio na aplicação da prática ética na realização de nossas pesquisas científicas, vocês deverão realizar a leitura do artigo em anexo, que vai ser disponibilizado no AVA para vocês, que é intitulado de Intervenção de Enfermagem, Primeiro Banho do Recém-Nascido, um estudo randomizado sobre o comportamento neonatal. Então, vocês vão acessar esse artigo no AVA, vão fazer a leitura completa desse artigo e aí vocês vão ter que pensar em pelo menos 2 benefícios, um benefício direto e outro benefício indireto, recordando lá o nosso exemplo da aula, que a pesquisa pode proporcionar tanto à sociedade, né? Então, um benefício indireto, como a pesquisa pode proporcionar um benefício indireto para a sociedade e como a pesquisa pode proporcionar um benefício direto para o participante da pesquisa. Então, para aqueles recém-nascidos, para as mães daqueles recém-nascidos, que benefício essa pesquisa traz para eles?
E para a sociedade como um todo, que benefício essa pesquisa traz para a sociedade como um todo? E também vocês vão ter que trazer um risco potencial que pode estar relacionado à participação dos sujeitos na referida pesquisa. Ou seja, esses neonatos, esses recém-nascidos que estão fazendo parte dessa pesquisa, existe algum risco para eles fazer parte dessa pesquisa? Né? Então vocês vão ter que raciocinar, pensar e trazer como respostas para essa nossa atividade de hoje, tá? Então é um exercício para vocês começarem a praticar esse raciocínio, porque quando vocês forem desenvolver o projeto de vocês, é um dos requisitos que o Comitê de Ética sempre bate o pé, né? Sempre eles vão pensar nesses riscos e benefícios que a pesquisa proporciona tanto para quem participa efetivamente como sujeito da pesquisa, quanto para a sociedade como um todo. Então vocês já começam a fazer esse raciocínio crítico para poder, quando vocês realmente forem realizar as pesquisas de vocês, independente de ser uma pesquisa com sujeitos, né, ser uma pesquisa bibliográfica, vocês sempre têm que pensar nessas questões relacionadas à ética. Então vocês vão ter o prazo de até 15 de julho para entregar essa atividade avaliativa via AVA. Então eu vou deixar lá o blocozinho de tarefa para vocês. Vocês vão fazer o preenchimento desses riscos e benefícios diretamente lá no AVA. Recapitulando, então até este momento vocês têm 4 atividades para serem entregues no AVA até o dia 15 de julho, para a gente poder finalizar essa primeira unidade da nossa disciplina. Então se organizem, né? Se preparem, realizem as atividades, não deixem tudo para a última hora, tá bom? Um grande abraço a todos, lembrando que continua à disposição de vocês pelos nossos canais de comunicação, AVA, e-mail, WhatsApp, no nosso grupo de WhatsApp. Precisando, dúvidas, é só mandar uma mensagem lá, que assim que possível eu respondo. Um grande abraço a todos e até a próxima unidade.